dificuldades escatológicas. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3, 1-5. Paulo escreveu esse texto ao seu jovem filho espiritual Timóteo. Este atuava como colaborador na obra apostólica, um auxiliar no trabalho missionário. Seu papel era basicamente o de um evangelista. No Novo Testamento, tal função descrevia um pastor missionário. No caso de Timóteo, ele comumente assumia o papel de consolidar as igrejas plantadas por Paulo, terminando sua organização e trabalhando para sanar alguns problemas. A segunda carta, da qual o texto epigrafado foi retirado, foi o último escrito paulino. Claramente, o apóstolo queria que seu filho espiritual o sucedesse na obra, não como apóstolo, pois não existe sucessão apostólica, mas assumindo o papel de cuidar das igrejas e continuar a expansão do reino, basicamente o que nós fazemos hoje. Por isso, prepara Timóteo para aquilo que ele já começaria a enfrentar em sua época: a proliferação da impiedade, não apenas na sociedade, mas dentro das igrejas, exatamente pela influência do mundo. O egoísmo seria estimulado, homens que buscariam apenas o próprio interesse, ignorando direitos e necessidades do próximo, teriam como maior amor as coisas, apegando-se de forma avara a tudo o que possuem. Buscariam a exaltação pessoal, jactando-se de si mesmos e de suas realizações. Estabeleceriam a si próprios acima da lei e do próximo, sem reconhecer jamais seus erros. São maledicentes ao extremo, desandando a boca contra o próximo e mesmo contra Deus. Princípios e leis existem apenas para serem quebrados, uma oportunidade para se afirmarem como pessoas que não obedecem ou se submetem a nada e ninguém, nem mesmo aos próprios pais. A gratidão é vista como uma espécie de fraqueza, a admissão de que se precisou de outra pessoa. Tratam a todos com falta de respeito, não sabendo se portar com solenidade, mais uma ocasião para mostrar que não se dobram diante de nada e ninguém. Mostram-se desprovidos das afeições comuns, pois também isso é visto como uma espécie de fraqueza. São perseverantes no mal, agindo com dedicação e afinco em toda causa má, se perceberem que tal trará a promoção de si mesmos ou algum benefício material. Destroem o próximo por meio de palavras ácidas e caluniosas, especialmente aqueles que acreditam disputar-lhes a grandeza. Agem de forma descontrolada, claramente mostrando a falta de domínio de seus próprios atos e palavras. São imunes a qualquer forma de compaixão, sendo capazes de agir com requintes de crueldade. O único bem que conhecem é o próprio interesse. Não honram com a palavra dada ou compromisso assumido, nem mesmo com supostas amizades e laços familiares. Metem-se em assuntos que não foram chamados a participar e querem impor suas próprias opiniões, mais uma tentativa de autoafirmação. Jamais se mostram dispostos à humildade, pelo contrário, são cheios de vaidades. A regra de sua vida é o hedonismo, a satisfação pessoal, ainda que isso implique ser inimigo de Deus. Vestem máscara de piedosos, mas não se vê qualquer fruto de justiça neles. Pessoas assim estariam dentro das igrejas. Por isso, orienta Paulo a seu filho espiritual: foge também destes. Entendamos, portanto, que as Escrituras afirmam que a igreja não teria vida fácil nesta terra.
No entanto, isso não se daria devido a intempéries da natureza ou por causa de coisas imprevistas, como acidentes ou doenças meramente. O grande problema da igreja é o ser humano, o ímpio, que constitui uma sociedade em revolta contra Deus, aliada do diabo, o que as Escrituras chamam de reino das trevas. Porém, a situação fica ainda pior quando entendemos que não enfrentaremos a oposição ímpia apenas fora da igreja, mas também dentro dela. Há muitos crentes que se deixam influenciar pelo pensamento e pela prática dos ímpios e que se levantam contra a verdade. Além disso, há os falsos irmãos, os não crentes que estão no meio do povo. Nesse ambiente, duas coisas não devem sair de nossa mente. Primeiro, Deus a tudo vê e a tudo julga, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Ele sustenta o justo, mas se opõe ao ímpio. Segundo, a prevalência do mal não o legitima nem o afirma como invencível. Às vezes, a ocorrência da impiedade dá a falsa ideia de que a causa de Deus está perdida, que as trevas são mais fortes e que o diabo venceu. Se assim fosse, o evangelho não passaria de uma bela utopia. Jamais podemos nos deixar convencer dessa mentira. Deus está no controle e dirige todas as coisas, soberana e incontestavelmente. Apeguemo-nos a Deus, que Sua palavra jamais perca o brilho aos olhos de nossa alma. Aprofunde sua comunhão diária com o Senhor, e seus caminhos serão estabelecidos. O fim está próximo, cheio de dificuldades para a igreja. No entanto, passará. É para nós o anúncio que a plenitude da glória se avizinha. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.